Sábado de manhã, Caracas ainda dormia e de repente um silêncio anormal nos céus. Um ataque cibernético massivo paralisou os sistemas de defesa aérea da Venezuela e minutos depois, o rugido de mais de 100 aeronaves militares sobrevoando a capital. Era uma operação de precisão, rápida e com pouca resistência. O alvo era Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e a sua esposa Cília Flores. Em questão de horas, Maduro e sua esposa estavam em um avião, escoltados por forças especiais, rumo a um destino inimaginável, Nova York, para serem julgados pelo sistema judiciário dos Estados Unidos. Um presidente soberano capturado em seu próprio país e levado para ser processado sob leis estrangeiras. O argumento norte-americano, defesa da lei. Mas aqui começa a primeira grande contradição. A lei americana não tem jurisdição fora do território dos Estados Unidos. Isso representa oficialmente nada menos que o fim do conceito de soberania nacional, como conhecemos, e a materialização de uma doutrina imperial sobre a América Latina que estava adormecida, mas nunca morreu. Hoje vamos entender qual é o real objetivo por trás da captura de Maduro, por que o petróleo venezuelano é a peça-chave e como essa ação pode ser o tiro de misericórdia no domínio global dos Estados Unidos. Então, se você se interessa por esses temas, se inscreve no canal, curte e dá sugestões aqui nos comentários. Obrigado pela presença aqui. Imediatamente após a operação, um discurso do presidente Donald Trump ecoou pelo mundo, com uma retórica humanitária e de segurança. Estamos levando a democracia para a Venezuela e estamos defendendo nosso povo norte-americano de um regime narcoterrorista que envenena nossa juventude com drogas. É um discurso recorrente, culpabiliza o governo da Venezuela pelo vício e pela crise de saúde pública nos Estados Unidos. Uma crise que, na verdade, nasce de problemas internos profundos, um sistema de saúde falido, aposentadorias inseguras e salários estagnados há décadas. Mas do outro lado, a máscara cai. Fica cristalino que o objetivo central é garantir que os recursos naturais da Venezuela, em especial as maiores reservas de petróleo do mundo, sejam consumidas pelos norte-americanos e exploradas pelas suas corporações, como a Exxon e a Chevron, as que já estiveram lá na Venezuela. Trump, na prática, afirma que os Estados Unidos serão a única potência no hemisfério ocidental. Nenhum país tem o direito de aspirar a ser grande, desenvolvido, uma civilização orgulhosa de si mesmo. É a doutrina Monroe 2.0. As Américas são um quintal e o dono do quintal manda, os Estados Unidos. E assim as forças armadas mais caras do planeta, financiadas pelos contribuintes norte-americanos, se transformam na prática no braço armado mercenário de corporações petroleiras situadas nos Estados Unidos. Mas por que esse ódio específico contra a Venezuela? Essa história remonta a 20 anos atrás. Tudo começou quando Hugo Chávez acelerou um processo de nacionalização da indústria petrolífera na Venezuela, expulsando as grandes multinacionais que por décadas levaram o petróleo venezuelano a preço de banana. Elas ficavam com a maior parte do lucro da extração do petróleo debaixo da terra, deixando migalhas para a população do país. Chávez reverteu essa lógica. O petróleo barato para os Estados Unidos acabou. O argumento atual de combater um ditador sanguinário soa, portanto, menos como uma cruzada moral e mais como uma vingança estratégica e econômica de 20 anos sendo executada. É uma operação de pirataria moderna, disfarçada de legalidade internacional. A mensagem subliminar é clara. Caso algum país não aceite nosso controle econômico e militar, pode ser julgado por nossas leis. Soberania nacional, um conceito em extinção se depender de Washington. Não importa se é Brasil, Argentina, México ou Venezuela, se tem um ditador ou um presidente eleito, os Estados Unidos se reservam o direito de derrubar quem for conveniente. E a história prova que eles fazem isso repetidamente. Nos últimos 100 anos, estima-se que os Estados Unidos tenham se envolvido na derrubada de cerca de 100 governos ao redor do mundo. Só Fidel Castro, em Cuba, sofreu mais de 600 tentativas de assassinato, muitas planejadas pela CIA. E qual é o resultado padrão dessas intervenções? Vamos ver dois exemplos recentes.
O primeiro exemplo é o de Iraque de Saddam Hussein, que foi derrubado em 2003 sob falsos pretextos do governo dos Estados Unidos de que possuía armas de destruição em massa. E o resultado foi uma guerra civil de 20 anos, com centenas de milhares de mortos, o surgimento do Estado Islâmico e uma presença militar eterna dos Estados Unidos no seu território para garantir a segurança do governo, que na real é da produção do petróleo. E o segundo exemplo é da Líbia do Muammar Gaddafi, que foi derrubado em 2011 após uma intervenção da OTAN. E teve como resultado um país mergulhado no caos total, uma guerra civil sem fim entre milícias rivais e relatos hediondos de mercados de escravos a céu aberto. Esses exemplos demonstram que operações como a que descrevemos na Venezuela e que poderia ter sido planejado por 20 anos, raramente criam democracias estáveis. Em vez disso, geram-se longos períodos de caos social, sequências de golpes e guerras civis entre facções domésticas. O objetivo norte-americano de criar uma democracia fantoche pró-Estados Unidos que venda todo o petróleo em dólares para suas corporações é uma fantasia ideológica. A realidade é o caos. E esse caos tem um custo, trilhões de dólares gastos em operações militares no Oriente Médio nas últimas décadas. Será que o petróleo compensa? A conta não fecha. Mas então, por que insistir? A resposta nos leva ao verdadeiro problema dos Estados Unidos. O cerne da questão não está apenas na Venezuela. Está na ascensão inexorável da China. Nas últimas décadas, a China se industrializou de forma acelerada, com planos de desenvolvimento de longo prazo. Sua produção manufatureira aumentou em cerca de 800% em menos de 15 anos. Ela se tornou o maior parceiro comercial da maior parte dos países do mundo, um posto que antes era dos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos têm um déficit comercial monumental, especialmente com a China. Por décadas, isso não era um problema tão grave por causa de um mecanismo chamado de petrodólar. Todo o petróleo do Oriente Médio era negociado em dólares. Isso forçava o mundo inteiro a precisar de dólares, dando aos Estados Unidos um privilégio exorbitante. Eles podiam imprimir dinheiro e se endividar quase sem limites para financiar o seu estilo de vida e as suas guerras. A dívida pública americana está em 38 trilhões de dólares em 2026. E aí entra a China e os BRICS. Eles começaram a pavimentar um caminho perigosíssimo para Washington, negociar petróleo e outras commodities, outros produtos naturais, em outras moedas, yuan, rublo, rúpias. É o começo do fim do domínio absoluto do dólar. E é aqui que a Venezuela se torna crucial. Controlar a maior reserva de petróleo do mundo através de empresas como Chevron e Exxon garantiria que aquele petróleo seria vendido apenas em dólares. É uma tentativa desesperada de sustentar o sistema que está rachando. O problema é que a própria ação violenta, a captura de um presidente, a clara demonstração de que os Estados Unidos não respeitam mais nenhum tratado ou soberania nacional, acelera a perda de confiança global nos Estados Unidos. Cada drone que sobrevoa Caracas, cada tropa que desembarca é um prego no caixão da credibilidade norte-americana. Isso inevitavelmente leva ao fim do dólar como moeda de reserva mundial. E quando isso acontecer, a dívida dos Estados Unidos se torna impagável. E o que isso significa para nós, aqui na América Latina? A mensagem dos Estados Unidos é brutal. Estamos proibidos de nos desenvolver. Se depender da nova doutrina dos Estados Unidos, não podemos negociar livremente com China, com Rússia ou Índia. Nossos recursos naturais pertencem por destino manifesto aos Estados Unidos e só devem ser explorados por corporações norte-americanas. É imperialismo aberto. É a recolonização das Américas. Lembram quando Portugal, até 1808, proibia o Brasil de comercializar qualquer coisa com outras nações que não Portugal? A lógica é a mesma, só que a metrópole agora não é Lisboa, é Washington. Mas entre a declaração da doutrina e a sua execução bem-sucedida, há um abismo. Para explorar o petróleo venezuelano de forma massiva, os Estados Unidos precisam de um investimento industrial gigantesco, que levará de 5 a 10 anos para amadurecer. Nesse período, eles terão que manter a pressão imperialista, aumentando ataques cibernéticos, pressão política e talvez até ações militares em outros países como Colômbia, México e Brasil, para subjugar qualquer governo que ouse resistir.
A gente não pode ignorar, os Estados Unidos ainda são a maior potência militar do planeta, mas não existe poder militar que se sustente sem uma economia sólida e crescente. Enquanto tentam dominar a Venezuela, os Estados Unidos gastam bilhões na guerra da Ucrânia, tentam conter o Irã, ajudam Israel, ajudam Taiwan, e a dívida só aumenta. Fala-se ainda de uma bolha de inteligência artificial na Bolsa de Valores de Nova York. Os sinais de sobreextensão militar e fragilidade financeira são evidentes. Estamos possivelmente testemunhando o início de um império à beira da falência. Então, qual é o cenário final? A América Latina está em alerta vermelho. Mas alerta não significa aceitação. E é exatamente por isso que, mesmo com Maduro capturado, a Venezuela não se tornará um país estável. Pelo contrário, ela se tornará um campo de batalha cada vez mais violento. Nenhum povo aceita a escravidão sem luta. Haverá luta externa contra os invasores e suas corporações. E haverá luta interna, uma guerra civil talvez brutal, entre diferentes facções para ver quem assume o poder no vácuo de Maduro. A única certeza que temos é esta: a América Latina entrou nesse cenário em uma nova fase totalmente diferente das últimas 4 décadas. A fase da democracia controlada, das eleições constantes e de um consenso de Washington da globalização acabou. Agora é a fase do confronto aberto. De um lado, um império em declínio, agressivo e desesperado por recursos naturais, e de outro, povos com memórias históricas de colonização, mas também com novas alianças globais possíveis, como os BRICS, por exemplo. A captura de Maduro não seria um fim. Seria o início de um período de turbulência extrema que redefiniria o futuro de todo um continente e nos colocaria diante de uma escolha: submeter-nos a uma nova colonização ou encontrar na união e na resistência um caminho soberano, por mais difícil e talvez sangrento que ele possa ser. E você, o que acha disso? A América Latina está preparada para resistir a uma pressão tão aberta? A queda do dólar é realmente inevitável? Deixa nos comentários a sua opinião, porque entender o jogo das grandes potências não é só curiosidade, é uma questão de sobrevivência nacional. Nenhum país se desenvolve no vácuo. Para ver desenvolvimento é preciso de estratégia, e aqui no canal o desenvolvimento soberano do Brasil é prioridade. Um abraço e até a próxima.